Pô, inacreditável o que aconteceu hoje. Inacreditável. Eu gostaria que você fale. Uma loucura. Foi um roubo, caralho. A gente já cansado disso. Pô, a gente foi roubado hoje. Cara, decidiu o jogo. A expulsão dele decidiu o jogo. É uma loucura. Eu não me lembro da minha carreira de jogador e treinador ter uma expulsão desse tipo. Ele não é médico. O Léo Jardim, ele estava falando que estava com dor. Quando todo mundo faz e só um caso é punido, parece casuísmo. O árbitro Flávio Rodrigues de Souza, ele agiu corretamente e ele faz isso mesmo. Polêmica no Brasileirão. A expulsão do goleiro Léo Jardim, do Vasco, gerou revolta nos torcedores e dividiu opiniões entre especialistas e comentaristas esportivos. Mas afinal, foi justo? Não. Durante a partida contra o Internacional, neste domingo, o goleiro vascaíno recebeu 2 cartões amarelos em apenas 14 minutos, por supostamente retardar o reinício da partida. Com isso, foi expulso. A CBF saiu em defesa da arbitragem. Segundo a comissão de arbitragem, a conduta do juiz foi correta, com base na regra que prevê punição para quem retarda excessivamente o jogo. Mas o Vasco da Gama não aceitou a decisão. Em nota oficial, repudiou a expulsão, anunciou que irá à sede da CBF para formalizar uma reclamação e ainda pediu punição ao árbitro. Em relação à expulsão, para mim criou uma nova jurisprudência no futebol. Inadmissível o Flávio fazer o que ele fez hoje. Na minha opinião, inadmissível. Não tem o mínimo cabimento. É uma coisa que vai ser mais falada num jogo, que foi um bom jogo, o Inter depois melhorou no segundo tempo. O que vai ser mais comentado é uma expulsão. Eu não me lembro da minha carreira de jogador e treinador ter uma expulsão desse tipo. Ele não é médico. O Léo Jardim, ele estava falando que estava com dor. Se o Léo Jardim machucou, não é problema dele. O máximo que ele pode fazer é dar acréscimo. Ele foi extremamente rigoroso, a gente estava jogando muito melhor que o Inter no primeiro tempo e nem critério teve. Porque a gente tem o vídeo do massagista do Inter falando que o Rocher caiu no primeiro tempo, a gente estava muito melhor no jogo. Ele caiu para tocar a chuteira e o Roger fez algumas observações que ele achava pertinente. Então nem critério teve. Ele vai ter esse tipo de critério, vai ter que expulsar sempre. Eu quero ver quantos goleiros vão ser expulsos, porque isso daí todo mundo sabe o que acontece. O goleiro cai no chão, não dá para você saber. Então ele chamou a responsabilidade para ele, eu nunca vi. E o Léo Jardim me disse que ele falou assim, ó, levanta, eu vou te expulsar. Pior ainda. Acho que o único corajoso é ele, fazer um negócio desse. Todo mundo trabalha. Aí fala assim, aí a gente quer ter uma relação de treinador com arbitragem, uma relação amistosa e respeitosa. Só que assim, enquanto o Grêmio a gente teve um erro de arbitragem que foi determinante, porque era um lance de gol, que o juiz parou, um lance fácil de deixar seguir, o David estava na cara do gol, a gente deixou de ter 2 pontos. E hoje ele foi determinante para a gente não sair com a vitória. Então assim, mas o de hoje eu acho que é uma coisa muito pior. Eu acho que não tem cabimento a expulsão sob nenhum aspecto. Ainda mais quando eu fiquei sabendo que ele foi igual ao Jardim e prometeu que ele expulsasse se ele não levantasse. Ele falou, estou com dor na perna e ficou no chão, ele veio e expulsou o jogador. Então a gente espera que espera que não aconteça mais, ou se fosse para acontecer, que acontecesse sempre, para ter algum tipo de critério. Porque o que mais chateia é a falta de critério. E a gente não quer ser beneficiado pela arbitragem. Jamais é benefício com a arbitragem. A gente quer que tenha critério. O juiz perjudicou a gente. Eu gostaria que você fale também, porque sempre fala a gente. Cara, é inacreditável a aconteceu. Amonestou ao goleiro e depois tirou cartão vermelho. Acontece com todos os goleiros, em todo mundo. Mas o que fez ele com a gente hoje, pô, a gente foi roubado hoje. Cara, decidiu o jogo, a expulsão dele decidiu o jogo, é uma loucura. Eu quero que vocês falem, porque senão falha a gente e salimos prejudicados, torcidas. Cara, se enoja com a gente e trabalhamos pra caralho. Pô, inacreditável o que aconteceu hoje. Inacreditável. Eu gostaria que vocês falem, uma loucura. Foi um roubo, caralho. A gente já cansado disso. Contra o Grêmio, pênalti, em São Januário, não cobra. Agora expulsa o goleiro. Inacreditável, gente. Inacreditável. Gostaria que falem você um pouco, porque o que aconteceu hoje, cara, não tem palavra para explicar o que aconteceu. A discussão gira em torno de uma exceção na regra.
Jogadores lesionados devem sair de campo para atendimento, mas os goleiros, segundo a própria regra, podem ser atendidos em campo, o que gera dúvida se a punição foi precipitada. Por outro lado, alguns analistas concordaram com a atitude do juiz. Walter Casagrande, por exemplo, afirmou que a expulsão foi correta e que os jogadores precisam respeitar o ritmo da partida. É justamente o que eu gostaria que a CBF esclarecesse. Eu acho que num caso como esse, seria importante a CBF vir a público e pontuar, seja o presidente, o novo presidente, né, que está aí pensando em propor novas situações para o futebol brasileiro, que por enquanto, né, nas promessas parecem interessantes, ou alguém que seja responsável pela arbitragem, que venha a público dizer, olha, a partir de agora, esse vai ser o critério da arbitragem para casos como goleiros que ficam fazendo cera. É assim? Maravilha, certíssimo. Eu não aguento mais isso. Goleiro que fica caindo o tempo inteiro, cai, tá com uma dorzinha aqui, uma dorzinha acolá e tal. Todo mundo sabe que é mentira, que não tem dor coisa nenhuma, que é só pra parar o jogo, que é só pra fazer cera. E nunca os árbitros repõem o tempo de paralisação, nunca. A cera compensa, tem aquela frase, o crime não compensa? A cera compensa muito no futebol. Todo mundo faz. Quando todo mundo faz e só um caso é punido, parece casuísmo. Isso aí. Parece que naquele jogo, especificamente, há uma má vontade. Porque todo mundo faz. Todos os goleiros fazem praticamente todos os jogos. Quando se sentem pressionados. Tem jogo que não, que tá 2-0, 3-0, não precisa fazer. Mas quando tem um time adversário pressionando, tentando, todo mundo faz. E, consequentemente, o vermelho foi expulso. Criou-se uma polêmica, mas não tem polêmica nenhuma. Primeiro, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza, ele agiu corretamente e ele faz isso mesmo. Ano passado ele expulsou o goleiro Gustavo do Criciúma da mesma maneira. Então, para inibir essa cera absurda dos goleiros e também aquela cena de simulação dos jogadores de linha, quando o adversário toca em qualquer parte do corpo, ele põe a mão no rosto, se joga no chão e fica rolando. Isso acontece diversas vezes numa partida de futebol. E a cera do goleiro e essas simulações, ela atrapalha muito o ritmo, a dinâmica. O futebol fica chato, fica parado, não é gostoso de assistir, não dá prazer de assistir sendo dessa maneira. Se pegar o futebol europeu, os campeonatos da Europa, Eurocopa, o próprio Mundial de Clubes que aconteceu agora lá nos Estados Unidos, isso não acontece, porque os jogadores da Europa não fazem isso, e os árbitros lá punem seriamente a simulação e a cera. Então o árbitro Flávio Rodrigues de Souza, ele agiu corretamente e ele agiu a favor do futebol, não contra o futebol. E tem outra coisa, essa cera que os goleiros fazem são incentivadas pelos próprios treinadores. Os treinadores, quando o time está ganhando, eles pedem para o goleiro cair e ficar rolando lá no chão para passar o tempo, para quebrar o ritmo do adversário. E isso é muito chato. Quem está assistindo, quem paga ingresso, ou quem está em casa assistindo, ou quem está trabalhando num jogo de futebol, perde até o prazer quando acontece isso frequentemente. Então só a arbitragem pode coibir, só a arbitragem pode melhorar o futebol nesse sentido. Então simulação e cera excessiva é cartão amarelo. Fez novamente, segundo amarelo e vermelho, porque só assim talvez a gente consiga melhorar o nosso futebol, porque senão é muito chato. E os outros árbitros têm que correr na mesma linha do Flávio Rodrigues, né? Só assim mesmo para melhorar. E para você, torcedor, o árbitro agiu certo ao expulsar Léo Jardim ou o Vasco foi prejudicado mais uma vez? Responde aí nos comentários, a sua opinião conta muito pra gente. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização do futebol brasileiro e mundial. Valeu demais pela audiência e até o próximo vídeo aqui no Fute Mundo Afora!